Bom dia, estimados telespectadores, internautas que nos acompanham a partir deste momento que estamos no ar com o programa A Voz do Elohim. Este é o programa que traz para si a melhor da interpretação das escrituras, do livro mais antigo do universo. Eu sou João Fumo, seu amigo e companheiro da jornada, que vamos estar juntos hoje a difundir a origem da Bíblia, com o nosso estimado convidado, Elton Valentim, que é evangelista e estudante da teologia, que vai responder algumas questões que nós temos inerente ao livro mais antigo do universo, o livro mais lido, o livro mais vendido, o livro mais comprado. Quero te convidar, estimado telespectadores, internauta, a seguir as nossas plataformas digitais, clicando no sininho de notificação para garantir que não perca nenhum conteúdo do nosso programa. Para o nosso programa de hoje, A Voz do Elohim traz o tema A Origem da Bíblia. E quem vai nos ajudar a difundir este tema é um evangelista, teólogo, Elton Valentim, um estudante da Bíblia, um pregador. Ele vai nos responder algumas questões. Por que tantas igrejas, se a Bíblia é uma? Por que existe cada dia que passa movimentos religiosos se levantando? Por que existem vários livros que tentam substituir a Bíblia Sagrada? Hoje em dia é muito comum surgir vários livros que tentam trazer ou tentam banir a Bíblia. Será que a Bíblia mesmo tem resposta para essas nossas questões? Eu espero que não perca, porque este é o tema que vai trazer mudança no seu raciocínio no que diz respeito à origem da Bíblia. Bom dia, seja bem-vindo, Manelton, ao nosso programa. Este é o programa A Voz do Elohim, onde a Bíblia é a autoridade. Exato. Seja bem-vindo e pode cumprimentar aos telespectadores, internautas que nos acompanham. Bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite para todos que estiverem aí do outro lado a nos assistir. Quero agradecer ao convite. Me sinto honrado por participar de um programa como esse, onde podemos partilhar a palavra de Deus. Isso é gratificante, é honroso. Que bom. Muito obrigado. Manelton, para começarmos com o nosso, como chave do nosso programa, eu gostaria de saber, quando o Manelton olha para a Bíblia, o que te vem? Como é que se sente? Qual é a relevância da Bíblia para a sua vida? A Bíblia, pelo significado que ela representa, em poucas palavras, me é difícil expressar tudo o que ela representa, né? Mas eu não seria o que sou se não fosse pela Bíblia. Uau! Eu devo à Bíblia Sagrada tudo o que eu sou e... Ok. Exato. Em poucas palavras, antes de... É isso que eu diria. Ok. Na verdade, a Bíblia é um seu tudo, né? Praticamente. Ok, que bom. Sendo estudante da Bíblia, evangelista, pregador das mensagens que encontramos na Bíblia, como é que a Bíblia chega nas mãos dos seres humanos? Ok, essa é uma pergunta interessante, que vale a pena explorar. Eu gostaria de ler um versículo que resume um pouco a questão, a resposta a essa pergunta. Na segunda carta do apóstolo Pedro, né, no capítulo 1, ele diz algo aí que resume um pouco a resposta dessa questão. No versículo 21, ele diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus
impelidos pelo Espírito Santo. Ok. Mas o que ele está a querer dizer com essas palavras? Isso nos remete a ter que fazer uma viagem para a pré-história. Ok. Aliás, a pré-história, nós sabemos que a história ela foi classificada e foi separada em função da invenção da linguagem escrita, né? Ah, é? Exatamente. O surgimento da escrita e a invenção, a invenção e o desenvolvimento da escrita é que separa a história da pré-história, né? Ok. E antes da invenção da escrita, a cultura, os valores, eles eram comunicados, eram transmitidos e passados de geração em geração de forma oral, né? Por meio da oralidade. E nessa época viveram os patriarcas como Abraão, né? E Deus comunicava às pessoas as suas mensagens também de forma direta, né? E essa mensagem tinha que ser preservada pelas gerações por meio de forma oral, por meio oral, né? Os pais deviam comunicar as mensagens de Deus aos seus filhos e os filhos deveriam comunicar também aos seus filhos, e assim sucessivamente Deus mantinha a sua palavra no meio do povo ao longo daquele período antes da invenção da escrita. Ok. Mas quando os sumérios começam a inventar a escrita, quando começamos a entrar no período histórico, transitando a idade da pedra, né? Vemos lá civilizações como o Egito desenvolvendo e utilizando agora a escrita gráfica, né? Hieroglífica. E é nesse contexto onde surge Moisés, né? Moisés, o primeiro autor, né, da Bíblia. Nessa época, nós sabemos que Moisés cresceu, foi educado e foi instruído na cultura e inclusive nas ciências do Egito, né? Então ele já tinha habilidades quanto à escrita, e Deus chama Moisés nesse contexto e o orienta a escrever a palavra de Deus. Ok. É nesse contexto onde começamos agora, como podem ver ali, Deus orientando que sua palavra fosse escrita, né? Ok. Por exemplo, se você for a ver no Êxodo 17, né? No Êxodo 17, versículo 14, temos lá Deus, são vários exemplos, nós só vou ler aqui apenas por questões de gestão. Ok. Então, no Êxodo 17, 14, Deus diz a Moisés algo e lhe orienta a registrar por escrito as suas palavras, né? 17, 14, ele diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Ou seja, Deus disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial. Ou seja, Deus anteviu as dificuldades que os homens teriam ao longo do tempo, né? A fragilidade da memória humana. Então, a comunicação passada de geração de forma oral tem déficit, né? Dizem que quem conta um ponto aumenta um ponto. Exato. Então, uma forma de garantir a fidedignidade daquilo que eram as suas mensagens, Deus orientava e diversas vezes sempre orientava o profeta a quem ele chamava para que registrasse por meio da escrita aquilo que eram as suas palavras. Moisés foi o primeiro, né? Depois foram surgindo os outros, e foi assim como a Bíblia foi sendo formada. Ela não foi um livro que caiu do céu já todo pronto. Hoje nós temos essa Bíblia aqui, ela dividida em duas grandes partes, o Velho e o Novo Testamento, com cerca de 66 livros e cerca de 1.189 capítulos, com cerca de 31.105 versículos, né? Essa organização, na verdade, é atual. Exato. Antes ela foi escrita em instrumentos como
que foram inventados lá mesmo no Egito como folhas, papéis de papiro e mais tarde pergaminhos, né? Era uma espécie de papel que era feito por meio de plantas que cresciam nas margens do Nilo, né? Então aquelas plantas eram processadas e aquilo transformava-se aquilo em papel onde registravam-se lá os conhecimentos, né? Então, incrível que pareça, Moisés, ele quando sai do Egito, né? Ele vai percorrer por aí naquelas regiões periféricas do Sinai, onde ele vive ali num certo povoado que tinha desenvolvido um certo estilo de escrita que era diferente daquilo que era o tipo de escrita do Egito, mas eles haviam simplificado a forma complexa de escrita que os egípcios haviam desenvolvido. E provavelmente, segundo algumas autoridades em matéria, Moisés tenha se também apropriado daquela forma, daquele estilo de escrita e começou a redigir ali as mensagens que Deus foi lhe instruindo. Bom, o tempo foi passando, cerca de 40 pessoas foram chamadas por Deus para escrever essas mensagens, incluindo profetas e outros, né? E é sido dessa forma como a palavra de Deus chegou até as mãos. Nas nossas mãos hoje. Nas nossas mãos hoje. Uau, muita história envolvida por detrás da origem da Bíblia. Exato. Né? Exato. Eu pude aqui perceber muita coisa que o evangelista citou. Com certeza são algumas histórias que até na própria Bíblia nós não é possível encontrarmos, mas sim existem. Exatamente. Existem. Agora, estava a quantificar os capítulos, versículos, e isso é uma tarefa complexa. Ou é tão fácil? Eu penso que a complexidade de algo é relativa, né? Dizem, quando se tem muita vontade, acaba sendo fácil. Uau, exatamente. E sem vontade, mesmo fácil, é complexo. Então, eu acho que existe aquele tipo de coisa que tu, antes de experimentar, não imaginas o quão tu virias a gostar se experimentasses. Então, a Bíblia foi mais ou menos assim para mim. Eu desdenhava ela, mas no contato que tive com ela, a sede parecia insaciável de estudá-la. Então, isso não podemos aqui, não posso aqui afirmar que é fácil, mas a atratividade, a atração que ela causava, que ela tinha, exercia sobre mim, me fazia aprender, envolver, engajar-me no estudo dela e poder aprender o que ela tem a nos ensinar. É uma mina de tesouros a Bíblia, né? Não é possível esgotar. Sim. Tanto é que você passa por um versículo hoje, compreendes algo maravilhoso, mas num outro momento tu lês o mesmo versículo e compreendes algo muito mais ainda maravilhoso. Então, é simplesmente maravilhosa. Exatamente. É muito impressionante o que contas sobre a Bíblia, né? Mas olhando assim, a Bíblia é um dos livros mais antigos do universo. Mais antigo. Por acaso, é a primeira obra literária a ser impressa. A Bíblia. Existem muitos livros, mas a Bíblia foi a primeira obra literária a ser impressa, depois da invenção da imprensa por Gutenberg. Exatamente. Que bom. Agora, a Bíblia com certeza não foi escrita em português, em inglês, né? Que são as línguas mais faladas atualmente. Em que língua foi escrita a Bíblia? Ela foi dada, né? O povo que recebeu o privilégio de guardar, de registrar e preservar as palavras de Deus foi o povo hebreu, né? Os hebreus. Ok. Então,
eles é que receberam este privilégio e, obviamente, ela foi escrita em hebraico, né? Inicialmente em hebraico, algumas partes em aramaico também, e o Novo Testamento em grego, boas partes dele em grego, né? Então foram basicamente essas três línguas, são as línguas originais, né? Pelas quais, nas quais a Bíblia foi sendo registrada, né? O hebraico, o grego e o aramaico. Ok. E por acaso, ultimamente temos visto em algumas igrejas a saudação que fazem lá é shalom, que né, é a cumprimentação usada por israelenses, né? Isso mesmo estaria pela origem da Bíblia ou pelo historial religioso que Israel tem, na sua ótica? Eu acho que nós, ao usar esta palavra, é um recurso de linguagem, chama-se empréstimo, né? Ok. Mas essa é uma palavra, é uma expressão hebraica, né? Ela existe lá na Bíblia e nós simplesmente fazemos empréstimo dela. Ok. Como dizer, a paz. Oh, que bom. Ok. Agora, sendo que a Bíblia foi escrita aqui em hebraico, aramaico e grego, que com certeza não são nem esse hebraico que está a ser falado hoje. Quero acreditar que não é aquele que foi usado para a inscrição da Bíblia, ou estaria enganado? Porque mesmo o português vai evoluindo em cada tempo, tudo mais. É aquela situação de, antigamente, o badismo se colocava o pé, algumas partes já não se... Né? Esse hebraico, grego que está a se falar hoje não sofreu alguma alteração, e se sofreu, isso não pode não influencia em algum momento na Bíblia Sagrada como ela é? Bom, de fato, as autoridades, né, no assunto, os teólogos, existe uma unanimidade em termos de compreensão do fato de essas línguas atualmente terem sofrido uma certa variação, né? São consideradas línguas mortas, mas existe o hebraico moderno, né? Entre outras ali que as autoridades na matéria fazem referência. Mas em termos de implicação dessas variações naquilo que ela apresenta em termos de conteúdo, bom, não vamos dizer que não se considera que ela seja 100% certa. Ok. Né? Existem vários erros, né? Mas esses erros é comum a compreensão de que entre as autoridades na matéria, é comum a compreensão de que esses erros não afetam de forma significativa o conteúdo que ela tem, a essência do conteúdo que ela nos traz. Né? Ela foi escrita naquelas línguas, mas foi posteriormente traduzida para as outras línguas. Temos ali os processos de tradução. Né? Esses processos de tradução, eles existem dois processos, né? A tradução por equivalência formal, e existe um outro processo chamado tradução por equivalência dinâmica, né? E o que esses expressam? Por exemplo, a tradução por equivalência formal, ela tende a dar primazia aos aspectos gramaticais da língua original na qual a Bíblia foi escrita, né? Então, respeita muito lá os verbos, né? E a estrutura gramatical do texto. Entretanto, tenta-se fazer isso à medida em que for possível fazer a tradução na linguagem atual de tal forma que seja compreensível, né? Mas às vezes a tradução ao pé da letra pode também adulterar, pode também influenciar a compreensão, pode levar a uma compreensão equivocada do texto. Então é por isso que essa tradução ela tenta fazer aliás, nessa tradução tenta-se respeitar a estrutura gramatical à medida em que for possível, com isso não afetar a compreensão, não influenciar uma compreensão equivocada do texto original, né? É por isso que vemos
algumas... Eu mesmo, por exemplo, nas línguas atuais, a língua inglesa, tu não podes fazer... Há palavras que não existem no português, né? Aliás, há palavras inglesas que não existem no português. Tu tens que arranjar um equivalente a essa, percebe? Ok. Então, às vezes fazer tradução direta não fecha. Né? Você fazer tradução direta de uma certa fala minha, eu falei em inglês, tu estás a traduzir para português. Às vezes não fecha fazer uma tradução direta. Ok, exatamente. Então, porque isso até pode distorcer a mensagem que eu quero te transmitir. Então, tu arranjas lá formas na sua tradução para poder transmitir a mensagem como deve ser. Sim. Então, as traduções também fazem isso, né? Fizeram isso. E essa tradução dinâmica, ela não respeita muito, não dá muita primazia à estrutura gramatical do texto em si, mas procura comunicar a essência da mensagem. É aí onde você encontra certas palavras na Bíblia em português, mas que você não encontra lá no grego, tá vendo? Mas você encontra essa palavra, adjetivos, né, que você encontra no português, na tradução, mas no grego tu não encontras aquela palavra específica. Na verdade, eram tentativas dos tradutores a tentar comunicar a mensagem, a essência da mensagem como ela é, por causa da natureza da língua original na qual foi escrita, né? Mas essas variações todas, elas não afetam em nada aquilo que é a essência da mensagem. A mensagem, a Bíblia é comum entre as autoridades no assunto que foi preservada, a sua mensagem foi preservada. Não distorce nenhuma verdade, não afeta de uma forma assim diretamente o que era o objetivo de Deus ao colocar a Bíblia nas nossas mãos. Exato. Isso é muito bom saber. Agora, é só uma questão provocativa, né? Dizem, aliás, não existe texto, o texto original, na verdade não existe. O que nós temos são cópias de cópias. Agora, cópias de manuscritos, né? São várias cópias, mas atualmente tem-se descoberto cópias muito mais próximas do original. Isso tem dado muita credibilidade, porque essas descobertas, como a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e recentemente os manuscritos de Qumran, esses todos, eles vêm confirmar a mensagem que já se tinha, o conhecimento que já se tinha sobre a Bíblia Sagrada, né? Existe uma área da ciência responsável por fazer esses estudos. Tem a ver com o texto bíblico, nos manuscritos bíblicos, chama-se... esqueci aqui a terminologia, mas há muita... O que eu quero dizer? Há tranquilidade até no campo acadêmico, científico, e lida com os estudos dos manuscritos. Então, há muita tranquilidade em termos de fidedignidade, em termos de veracidade. A Bíblia, não existem hoje não existem hoje argumentos que possam desmerecer a veracidade da Bíblia Sagrada. Exatamente, cientificamente falando. Agora, aqui vamos entender que Bíblia original mesmo, aquela que saiu foi escrita por Moisés, Isaías, Jeremias, né? Aqueles homens todos que foram escolhidos por Deus para participar da inspiração, né? Ou de transmitir a palavra de Deus, né? E foi lá confiados os hebreus para a conservação. Exato. Até este é um dos critérios utilizados para compilar aquilo que faz parte daquilo que é considerado oráculo sagrado ou escrituras sagradas. Esse é um dos critérios. Existem vários livros. Foram produzidos muitos livros com conhecimentos muito úteis e bons. Entretanto, só devia fazer parte do cânon daquilo que seria a Bíblia, todo o manuscrito ou toda a obra literária que fosse de origem hebraica, que fosse de um profeta hebreu. Então, esse foi um dos critérios. Existem outros critérios que foram utilizados ao longo do tempo, né? Por isso é que o manuscrito tinha que estar escrito nas línguas que foram utilizadas ou que faziam parte da cultura hebraica. Agora, olhando também
nesse aspecto de a Bíblia só poderia ser aceito aquela parte, ou aquele homem que pertencia ao povo hebreu. Né? Agora, existe lá, por exemplo, quando fomos a ver o Judas 14, né? Ok. Judas 14, o Judas 14 cita uma profecia do Enoque, né? Do Enoque. E tendo que nós, não sei se existe lá na Bíblia o livro de Enoque, mas não existe, né? Não tem lá o livro de Enoque. E se Judas cita, de algum momento ele deve ter lido de uma parte, né? Era lido, na verdade, naquele tempo, estudava-se o livro de Enoque. Qual seria a razão do livro de Enoque não constar na Bíblia Sagrada? Bom, as opiniões divergem, né, entre os pesquisadores, mas aquilo que é convencionado, né? Aliás, uma das justificativas mais aceites, né, é que não, entre os hebreus, né, existiam escolas de escribas, né? Ok. Existiam centros de cópia dos manuscritos, né, sagrados. E ao longo do tempo surgiu um profeta. O profeta mostrava mostrava ser realmente um profeta de Deus, ganhava uma certa credibilidade, Ok. e fazia-se o processo de escrever-se aquilo que ele falava. Então, por orientação de Deus, né? Bom, nem sempre era o próprio profeta a escrever. Existia já como profissão essa coisa de ser escriba, né? Já existia copista, já existia como profissão. Então, sempre existia lá centros que eram responsáveis por isso. Então, entre os hebreus, as mensagens de Enoque não eram consideradas sagradas. Ok. Entende? Não eram unanimemente, de forma unânime, não eram as mensagens de Enoque consideradas sagradas como tal. Ok. Se você for a ver, Enoque não recebeu nenhuma orientação de Deus que devesse escrever. Não temos registros, não existem registros dessa incumbência. Só vemos isso a partir de Moisés, mas antes de Moisés já existiram outros, né? Exato. E Paulo, ele diz que em Romanos, que vantagem existe em ser um hebreu, né? Okay. Que vantagem há em ser judeu? Ele diz muita, pois aos hebreus, né? Foi confiado aos oráculos sagrados. E os hebreus surgem muito depois de Enoque. Né? Então, eu penso que fora por isso que não consta na Bíblia o livro de Enoque, mas as mensagens, de fato, é tido lá, a mensagem era, e se você for a ver, aquilo que se fala sobre Enoque aparece também nos outros profetas canônicos. Né? Nas mensagens dos outros profetas canônicos. Então, o que dá validade à sua mensagem, entretanto, não necessariamente quer dizer, dá validade, mas também não com aquela necessidade de o livro constar no cânon. Ok. Agora, antigamente, como diz o hebreu, antigamente Deus falou para o profeta, Deus falava através dos profetas, se tinha uma mensagem a transmitir, ele levantava lá um profeta, né? E hoje nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia que vem lá as mensagens que os profetas e davam para o povo. Exato. Em algum momento nós podemos observar que certas mensagens eram mesmo direcionadas, né? ao rei, a uma família, a uma localidade, né? Temos lá um exemplo da profecia de Obadias, né? De Obadias estava, ele quando escreve para Edom. Exato. Né? Escreve para os edomitas. Agora,
como aplicar aquelas profecias para o nosso dia a dia. Então, essa vai ser uma resposta que vamos ter. Agora vamos observar um breve intervalo, voltamos dentro de instante. Continue ligado no nosso programa A Voz do Elohim. Olá, já ouviu falar da banda Irvanaria Consultoria e Serviços? Se não, estamos localizados na Avenida Ahmed Koturi, próximo à antiga sede da Movitel. A banda Irvanaria Consultoria e Serviços oferece melhores soluções de saúde e consultoria através de profissionais capacitados e habilitados a oferecer um atendimento personalizado. Temos variedades de medicamentos tais como Alfa, Gama, Langcare, Dr. Bomba e Ômega 3. Para mais informações, contacte-nos pelo 87 81 74 36 5 ou por 84 65 91 68 8. E saiba, o teu bem-estar é a nossa prioridade.